As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este Jesus, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Essa é uma passagem que nós conhecemos muito bem e nós já devemos ter ouvido vários sermões, muitas aplicações a esse texto. Sempre a gente ouve aquela aplicação, sobre a transformação de água em vinho, que Jesus transforma a nossa vida em água, em vinho. Tem algumas mensagens de casamento que falam a respeito de Jesus estar presente no seu casamento, transformando o seu casamento, abençoando o seu casamento. São várias mensagens. Fato é que esta mensagem, ela tem como um princípio falar a respeito do poder de Jesus, falar da glória de Jesus. E se nós fôssemos aqui numerar um versículo-chave, este é o versículo 11, pois aqui diz que Jesus deu princípio, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Sinais, aqui é um sinônimo de milagres, então é o primeiro milagre de Jesus. Até isso aqui pode esclarecer uma dúvida de alguns e de alguns livros apócrifos que falam de Jesus criança fazendo milagre. Nós sabemos que Jesus, ele aqui está iniciando os seus milagres, Jesus foi uma criança normal e Jesus, nós sabemos que tem pouca coisa na Bíblia a respeito da sua infância. Mas o fato é que o seu ministério dá início aqui. E diz que ele assim manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o milagre aqui, mais do que salvar, digamos assim, o casamento, mais do que ajudar a sua mãe, mais do que qualquer outra coisa, os milagres de Jesus tinham esse propósito de vir como um sinal, vir anunciar que ele era o Filho de Deus. Nós falamos na semana passada a respeito da ressurreição de Jesus e citamos essa mesma questão de que Jesus volta para que aquelas pessoas o vissem, para que aquelas pessoas pudessem realmente manter aquilo que eles tinham como fé. Cremos em Jesus, mas Jesus morreu? Então Jesus ressuscitou e ele não foi direto para o céu, mas ele vem e novamente está junto com o povo, anuncia,
para que assim os seus discípulos pudessem crer e evangelizar e levar outros a crer. Então, tudo que nós conhecemos de Jesus é para que nós possamos crer mais nele e assim também anunciar esse Jesus. Nós vamos aqui discorrer bem rapidamente nos versículos. Aqui diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, se remete ao que nós estudamos bem lentamente aqui, o capítulo 1, quando João Batista aparece, anunciando Jesus, pregando Jesus, e num primeiro momento, mesmo estando diante de uma multidão, nós não vemos muitos seguidores, mas já lá no versículo 29 do capítulo 1 em diante, começa a falar a respeito de pessoas que seguiram Jesus. E ele anuncia resumidamente Jesus, dizendo no verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim a gente começa a ver aqui várias pessoas seguindo Jesus, João Batista, falando com André, com Pedro, com Felipe, Natanael, e essa é a mensagem. Jesus é aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que veio trazer vida, aquele que veio trazer salvação. Então diz aqui que 3 dias depois, eles chegaram nessa vila em Caná, Caná da Galileia, uma forma de exemplificar aqui, distinguir qual Caná que era essa, que tinha mais de uma. E aí ele é convidado para um casamento, foi convidado para um casamento com seus discípulos, e a sua mãe aqui aparentemente, ela tinha algum controle daquele momento, ela poderia estar ali ajudando, ser amiga da família, ou do noivo, da noiva, e ela estava ali ajudando e percebeu que o vinho estava diminuindo, estava acabando. Você imagina uma festa de casamento daquela época que demorava uma semana mais ou menos, e assim, não eram os mesmos convidados, chegava gente, saía gente, né? E como Jesus mesmo já chega com vários outros discípulos, e o vinho era, digamos assim, uma parte importante, não poderia faltar vinho. E Maria sabia quem era Jesus. E ela fala com Jesus. Disse, né, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus vem no versículo 4. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É curioso que, mesmo ele dizendo que não é chegada a minha hora, aparentemente aqui, minutos depois, pouquinho tempo depois, ele vai fazer esse milagre da transformação de água em vinho. O que acontece aqui não é um desrespeito de Jesus para com Maria, né? Esse termo mulher para nós é estranho, né? Você fala, mulher, que tenho eu contigo? Parece que está falando de uma forma dura. Mas nós vimos há pouco, na semana passada mesmo, lá nas 7 palavras da cruz, o que Jesus diz na cruz para Maria? Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então ele a trata como mulher porque era um termo respeitoso, era uma forma de dizer. Ele estava falando querida mamãe, é a mesma coisa, ele está falando nesse termo, só que ele já dá uma certa distância no sentido de que, olha, eu não respondo a Maria, eu não vou seguir o que a Maria diz, né? No momento certo, eu faço o que eu devo fazer, né? Ou seja, para que o poder, a glória, tudo fosse de Jesus. Para nesse texto, né, ele tira qualquer perspectiva da gente elogiar Maria, né? Então Maria foi lá, intercedeu e Jesus atendeu. Não, Maria foi lá, intercedeu e Jesus falou não. Jesus falou não, peraí, é eu que vou cuidar na hora certa, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí a gente vê Maria, né, ela entende perfeitamente. E no versículo 5 ela diz, faça tudo, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, seja feito como ele quiser, da forma que ele quiser.
Eu não vou estar aqui do lado do meu filhinho, né? Os filhos têm essa dificuldade com os pais, né? Já pensou? Você que é filho, sua mãe do lado lá, agora faz isso, agora faz aquilo, agora vem para cá. Então, mãe, dá uma distância para o seu filho, deixa ele que ele vai fazer o que tem que fazer. E ela praticamente faz isso. Está ali Jesus, façam o que ele quiser. Então a gente percebe que ela tinha uma certa autoridade ali com as pessoas que cuidavam da festa e de tudo mais. E ele fez. Na sequência, o verso 6 diz: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. 6 talhas com a capacidade de 80 a 100 litros. Você imagina 600 litros de água. Essa tarefa já foi difícil para eles, né? Arrumar 600 litros de água ali para encher essas talhas. E o que Jesus fez não foi um vinho qualquer, né? A gente vai ver aqui na sequência que foi um vinho muito bom. Foi algo muito bom. E aí acontece o milagre, né? A gente percebe que não há nenhum encantamento, não há nenhuma manipulação, uma fórmula mágica, nada. Jesus nem chegou próximo ali, ele só mandou que enchesse de água e depois tire um pouco de água e leve lá para o chefe lá que vai analisar. Olha o versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Aqui é a comprovação do milagre por um especialista. Jesus fez o milagre. Nós não sabemos certamente como aconteceu, mas nós sabemos que aquela água já não era mais água. É como se ele acelerasse um processo. Jesus, como Deus, ele está operando um milagre e, digamos assim, que ele acelerou um processo. E como que se você faz um vinho, precisa de água para iniciar o processo, molhando a terra. E ali vai crescer a parreira, e se colhe, se amassa, se fermenta e faz o vinho. E para o vinho ser bom, ele tem que ser envelhecido. Jesus, em um momento para o outro, ele fez com que aquela água se tornasse vinho. E aí nós percebemos que esse milagre foi comprovado, quando não era só um vinho, mas a partir do verso 9, aqui diz que tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, não houve, você percebe aqui que não houve um anúncio lá, parou todo mundo a festa e fez aquele anúncio do milagre de Jesus. Aqueles que perceberam foram os que estavam próximos, seus discípulos, e aqui diz que este, nem sabendo de onde viera o vinho, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, qual que era a lógica? Coloca-se o bom vinho primeiro, né? Porque as pessoas que chegam numa festa, elas estão bem sóbrias. Então, elas iam sentir o paladar daquele bom vinho. Quando elas já estavam um pouquinho mais para lá do que para cá, aí você coloca um vinho de qualidade inferior, a pessoa já estava achando que era tudo maravilha, né? Estava achando que era tudo bom. E aqui ele disse: ué, mas será que o noivo estava querendo economizar, né? Porque quando você vai numa festa, muitas vezes uma forma de economizar é servir aquelas entradas lá, uns pãozinhos lá, umas berinjelas, uns tomates, vai servindo umas coisas, a pessoa vai comendo. E eu falo que quando eu vou em casamento ninguém me amarra, né? Porque eu como, a hora que é para jantar eu já estou querendo ir embora já, né? Porque eu já comi um monte de coxinha já. Né? Aí aquele jantar maravilhoso lá, que é o mais caro, mas você comeu antes. Então ele falou: será que ele fez isso, né? Encheu a pessoa com um vinho ruim, e agora que o pessoal já está mais cheio, vamos colocar esse vinho bom que eles vão tomar pouco. Mas não era isso. Não era nada disso. Não era economia, não era deixou o vinho para a final. Não, é porque
Aquele era o vinho do milagre de Jesus. Não era esperteza do dono, não era nada. E aí a gente percebe essa sequência, chegando ao tópico, lembra que eu falei? O tópico central, que é o verso 11 e 12. Sim, Jesus deu princípio aos seus sinais. Imagina, irmãos, que bênção, aqueles que começaram a seguir Jesus, como acreditando que Ele era esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e agora, vendo Jesus operar um milagre, um grande milagre, algo assim tão grandioso. O que aconteceu? Verso 11 ainda, né? Manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Nós vamos voltar aqui nesses dois tópicos. Manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. E a gente percebe que é exatamente isso que acontece e o que deve acontecer nas nossas vidas. Nós somos ricamente abençoados por Deus, né? Diariamente abençoados por Deus. E às vezes a gente pensa, Deus está me presenteando, né? Porque Ele me ama, e é verdade. Porque Ele quer o meu bem, e é verdade. Mas principalmente é para que a gente entenda que Ele é aquele que é o supridor, que nós dependemos do Senhor. Da mesma forma, quando acontece um perdão, né, nós pensamos, Deus me perdoa, Deus é misericordioso, eu sou tão pecador, mas Ele me perdoa. A gente pensa, é porque Deus me ama, porque Deus me vê e me perdoa. Isso é verdade, mas principalmente Deus perdoa para que a sua glória seja vista, Ele seja exaltado. E isso acontece, né? É uma passagem de Isaías 48, de 9 a 11. Eu não sei se eu li numa reunião de oração, ou no culto quarta-feira, ou domingo à noite. Parece que eu já li esse texto aqui recentemente. Porque ele me trouxe uma coisa muito boa, né? No sentido de que tudo é para Deus, tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. E essa passagem de Isaías 48, a partir do verso 9, é Deus falando, por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim, repete 2 vezes, é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Isaías 48, de 9 a 11. Depois você lê com o tempo em casa. A gente não pode gastar muito tempo aqui, senão fica muito comprido. Mas perceberam esse texto, irmãos? Quando Ele retarda a sua ira, não é porque a gente é bonzinho. Aí Deus falou, não, agora Ele acertou. Dificilmente a gente vai acertar. É Deus que é muito misericordioso. E por que Ele é misericordioso? Porque Ele nos ama? Sim, porque Ele nos ama. Mas principalmente porque a minha honra não daria a ninguém. É o meu filho. Eu não vou deixar ele caído ali, porque ele vai me representar. E a minha honra eu não daria a ninguém. Esse vai ser santificado. Esse vai ser purificado. E ele diz, por amor de mim, por amor de mim. Deus é o único que pode falar isso sem parecer ser arrogante, né? Porque nós não podemos falar, não, eu fiz isso porque eu gosto de mim mesmo, né? Embora muita gente fale, não, isso é para vocês, né? Faz as coisas, está pensando nele e ainda fala que está fazendo para os outros. E de forma alguma a gente pode falar, não, eu vim aqui mesmo porque eu estou interessado, estou interessado em que você me ajude. Não, a gente não pode fazer isso. Mas Deus não tem isso. Deus pode falar, eu faço as coisas por amor de mim mesmo. Por que Ele nos salvou? Porque Ele, em primeiro lugar, Ele merece toda a honra e toda a glória. E esses que são seus filhos são chamados para isso. Nós somos chamados para dar glória a Deus.
Concluindo aqui, irmãos, algumas considerações que nós podemos fazer, vamos chamar de conclusões. Uma já ficou bem claro: sinais apontam para a divindade de Deus. Sinais apontam para a divindade de Deus. Lembra do versículo 11? Eu disse que tem duas coisas aqui. Com o milagre, com esse primeiro milagre, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os milagres de Deus nos levam a crer nele. Manifesta a glória de Deus e nós somos levados a crer nele. E o que isso ocasiona? Nos leva a obedecer ao Senhor. Nos leva a obedecer ao Senhor. O que são milagres, irmãos? Eu costumo dizer que milagre não é só aquilo extraordinário, né? Esse vaso, estou falando aqui, esse vaso de repente começa a flutuar no alto. Milagres, irmãos, é tudo o que acontece dia a dia na nossa vida, como proteção de Deus, como bênção de Deus, como perdão de Deus. É milagre a gente sair de casa e voltar, fazer uma viagem e voltar, ter o sustento do dia, ter a nossa saúde restaurada, né? Quantas vezes, tantos são os milagres que acontecem na nossa vida. Muitos são esses milagres. Por que os milagres acontecem na nossa vida? Porque Deus está presente na nossa vida. O ímpio não vê isso. Eu vi um dia um ímpio, um senhor que se diz ateu, ele falava o seguinte: minha vida foi sempre boa, eu sempre fui de classe média, classe alta, nunca me faltou nada. Aí ele ironicamente disse: se eu acreditasse em Deus, podia até dizer que fui abençoado. E deu uma risadinha. Mas foi. Porque mesmo não crendo em Deus, quem que dá sustento e vida para ele? É Deus. Sabemos que se ele não se voltar a Jesus, um dia ele vai prestar conta, um dia ele vai ser julgado. E vai estar perdido. Agora, diferentemente de nós, irmãos, tudo o que acontece na nossa vida, nós sabemos que é bênção de Deus. E aí a gente pode dizer, é porque nós convidamos Jesus para a nossa casa. Nós convidamos Jesus para a nossa casa constantemente, como aqueles noivos convidaram Jesus para a sua casa. E o que acontece quando Jesus está na casa? Quando vem a dificuldade, e ela virá, nós temos Jesus para cuidar das coisas. Não é como a gente imagina, né? Maria, tem que ser assim. Ela falou: eu sei o que eu tenho que fazer, na hora que eu tenho que fazer, pode deixar. E não é apenas para o nosso bem, mas também para a glória do Senhor. Por isso as bênçãos, como eu falei hoje cedo, não são para o nosso orgulho, mas para que a gente glorifique a Deus e anuncie o nome de Deus. O que Maria disse? Fazei tudo o que Ele vos disser. Quando Jesus entra na nossa casa, nós devemos dar total liberdade para Ele. Nós devemos falar com Jesus: faça tudo o que o Senhor achar melhor. Faça tudo o que o Senhor deseja. E repare que aqui tem muita coisa, né? Fazer tudo é tudo. O que Ele mandar, talvez aqui indica que o que Ele não mandar, não faça. Espere. Faça tudo, faça imediatamente. A gente vive, vamos fazer isso? Vamos. O silêncio indica o quê? Vamos, mas e aí? Né? Quando? Se não marcar uma hora, né? Não, Jesus fala: faça, é já, é pare. Tanto que eu sempre, algumas vezes eu falo, né, que eu tenho uma dificuldade com esse tal de WhatsApp, que é um meio de comunicação que eu acho que eu nunca vou me acostumar. Você fala uma coisa para uma pessoa, daqui 2 dias ela responde, e como se estivesse respondendo no mesmo segundo, né? Na mesma hora. Aí alguém fala: mas você responde na hora, é porque não faz nada, né? Está sempre lá olhando no celular para responder. Não é bem assim.
Quando eu posso, respondo na hora, porque existe um negócio chamado notificação, né? E não vou entrar em detalhes aqui, mas se eu puder, eu respondo na hora. Se eu puder, eu respondo na hora. Aí já tem gente que escolhe, né? Esse eu respondo, esse eu não respondo, esse eu ignoro. Então, vamos para lá. Faça imediatamente e continue fazendo, dá essa ideia, né? Faça tudo, e ele vai pedir uma coisa agora, ele vai pedir outra coisa depois, vai pedir outra coisa depois. E o que Jesus pediu para eles? Encher um monte de talha de água. Nós falamos aqui de quantos litros de água? 600 litros de água. Já pensou, a pessoa, mas para que você quer com essa água? Acho que não apareceu que ninguém perguntando, né? Faça o que ele mandar. E quantas vezes Jesus pede algumas coisas para nós? E aqui é curioso que já entra o obedecer. Ou seja, eu não estou aqui parado esperando Jesus transformar água em vinho. Não, vai buscar água. Faz alguma coisa. Se movimente. Creia. Que Jesus buscar água, você podia falar, não, Senhor, não vai dar certo. Água é água, vinho é vinho. Vamos tentar um outro jeito, né? Fazer que suco, né? Tem um pozinho ali que estão vendendo, vai parecer com vinho. Não dá sugestão para Jesus. Faça o que ele mandar. 600 litros de um bom vinho. Um dia desse eu estava vendo uma pessoa falar de um vinho, não que eu goste de vinho, mas uma garrafa de vinho de 15 mil reais. Eu falei, que tem nesse vinho, será, né? Não sei o que tem no vinho. Agora, o vinho de Jesus era melhor. E era 600 litros. Bastante coisa. Porque o que Jesus faz é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. A obra de Deus é maravilhosa. Nós devemos convidá-lo para a nossa casa, nós devemos obedecer Jesus. Mas a recompensa é muito boa. Crer, obedecer. E a bênção assim acontece. O milagre acontece nas nossas vidas. E esse milagre é muito maior do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Irmãos, que Deus nos abençoe mais uma vez, mais nessa noite. E nós possamos, dia a dia, perceber a importância de Jesus. Quando nós falamos da importância de Jesus, nós estamos falando da importância de Deus na nossa vida, da palavra de Deus, dos meios que nos levam à presença de Deus, como os sacramentos, da ceia, do batismo, da leitura da palavra, das nossas orações, e assim a gente vai estar junto de Jesus. Mas quando nós formos abençoados, que nós possamos crer mais e obedecer mais, porque infelizmente algumas vezes nós somos abençoados, e quantas pessoas, quanto mais são abençoadas, mais acreditam que está seguro, está tudo muito bem e se afastam de Deus. Aí na dificuldade, aí vem a dor, aí vem os problemas, aí corre para Jesus. Corre para Jesus. Eles estavam com Jesus na hora da dificuldade, os discípulos o acompanharam, passaram lá pela dificuldade, mas eles ficaram mais próximos ainda de Jesus no milagre, na bênção. E aí eles creram em Jesus, perceberam o poder de Jesus. O quanto nós percebemos o poder de Jesus, como Jesus é poderoso, como Jesus age nas nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, que nós sejamos aprendendo da Tua palavra, Deus. Obrigado, ó Pai, por essa lição que nós tivemos agora. Obrigado, Senhor Deus, porque através desses sinais, a obra de Jesus foi começando, os discípulos foram seguindo Jesus, ó Deus, e assim até hoje, ó Deus, nós temos aqui esse exemplo como testemunho para nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, e porque o Senhor Deus nunca se esquece de nós, tem cuidado de nós.
Nós oramos assim em nome de Jesus.